Procurando Dylan, episódio 2, gravando. O episódio vai falar do ano importante na carreira do Bob Dylan, que é 1965. Ele passou a ser reconhecido pela autenticidade dele como músico, pelas composições dele, e não só como um cantor folk, seguidor de Woody Guthrie, como vinha acontecendo desde então. Ele nunca se definiu como um cantor folk propriamente dito. Ele nasce em 1941 em Duluth, Minnesota, e ele chega em Nova York em 24 de janeiro de 1961. Ele vai para lá e ele começa a se apresentar no Village, em Nova York. Ele já era apaixonado pelo Woody Guthrie, que era um cantor folk nos Estados Unidos. Ele vai para lá, vai visitar o Woody Guthrie, compõe uma música para o Woody Guthrie. Woody Guthrie era mais velho, era um cantor que viajava assim pelos Estados Unidos, cantando para os trabalhadores, tinha um tipo de uma canção política. O Dylan se inspirava muito nele e começou a cantar as composições dele e cantava naqueles bares, Café Wha em Nova York, no Gaslight. Tem uma série na Amazon Prime que é The Marvelous Mrs. Maisel, e ela se apresenta naqueles bares, né, e no Gaslight, e ela se apresenta junto com Lenny Bruce, o comediante. Esse era um dos lugares em que o Dylan se apresentava, só que ela se apresentava antes, era em 59, e o Dylan se apresentava lá em 61, só que o Dylan não aparece nessa série, mas é legal porque dá pra gente imaginar mais ou menos como que era no livro Crônicas dele. Ele narra bem esse período, e nessa época se apresentava lá também o Woody Allen, e eles iam para lá e faziam apresentações curtas, e ele ficou conhecido então como um cantor de música folk, música popular dos Estados Unidos. Só que com o tempo ele foi fazendo as composições dele, que foram se afastando um pouco disso, mas ele nunca se rotulou, eu sou um cantor folk, nunca foi isso. Ele as composições dele também eram afinadas politicamente com o espírito da época e tudo, mas ele nunca se assumiu como um cantor folk. E se apresentava também todo ano num festival que era Newport Folk Festival. Em 65, né, ele se apresentou e ele deixou as pessoas lá meio revoltadas porque ele usou uma guitarra, um instrumento elétrico, e as pessoas que estavam lá não gostavam. Era um festival nos Estados Unidos, Newport Folk Festival, que era um festival folk, tem até um filme sobre isso, documentando. As pessoas não gostaram, causou um problema, mas ele não se incomodou, ele nunca ligou muito para isso, sobre o que pensavam dele. Ele continuou fazendo isso, continuou fazendo a música dele, lançando os discos dele, né? Foi quando ele lançou o disco dele, Highway 61 Revisited, que foi uma inovação total na música na época. Em 66, ele foi fazer uma turnê mundial, e essa turnê assim foi um marco assim na carreira dele. As pessoas em muitos lugares não gostaram. Ele estava sendo assim visto com uma certa ambiguidade. Alguns esperavam folk, ele não era folk. Ele também não podia ser definido como rock and roll. Os Beatles na Inglaterra adoraram ele. Os Beatles sempre assumiram uma influência grande que o Bob Dylan teve. E aí as entrevistas que ele dava sempre eram entrevistas ambíguas. Ele na época não se dava muito bem com a imprensa. Há muitas entrevistas dele na internet, no YouTube. Há livros inteiros que compilam as entrevistas do Bob Dylan. Ele era evasivo, ele jogava com os jornalistas. Os jornalistas na época entrevistavam com terno e gravata, entrevistavam músicos como entrevistavam políticos. Havia toda uma seriedade no modo de formular as perguntas, pausas e respostas. E o Bob Dylan, ele era vago e ele, às vezes, muito sincero também. Por outro lado, é bem interessante assistir a essas entrevistas na internet.
Uma delas, por exemplo, que ele deu ao Nat Hentoff da Playboy em 66, tá inteirinho, o áudio dessa entrevista tá no YouTube, tem mais de 2 horas. É uma entrevista assim bem pausada, eles estão os dois muito concentrados. Ali ele fala que a música tradicional folk, ela não precisa ser protegida, que ninguém vai atacar, que ninguém precisa ficar preocupado com isso. E ele diz ali, everybody knows that I am not a folk singer. Todo mundo sabe que eu não sou um cantor folk. Às vezes ele falava bem com os jornalistas e nessa época, principalmente em 66, ele não gostava de conversar porque ele achava que os jornalistas deturpavam o que ele dizia. Então ele era evasivo, brincava, não era direto. Não dava muita atenção, não dava respostas explícitas sobre ele mesmo. Ele nunca teve assim uma preocupação em ser preciso sobre o passado dele, sobre... ele achava que isso não era importante. Ele deu uma entrevista, por exemplo, para Nora Ephron, que foi uma roteirista importante, ela e uma cineasta importante. Ela escreveu o roteiro de 2 filmes bem legais, Mensagem para Você e Sintonia do Amor, né? Foi uma entrevista para o New York Post e ali ele disse que ele rejeitava qualquer rótulo, tanto de poeta como cantor de rock. Ele falou assim, folk rock, I've never even said that word. Folk rock, eu nunca nem mesmo disse essa palavra. Depois ele disse, what I'm doing now, it's a whole other thing. O que eu estou fazendo agora é uma coisa totalmente diferente. It's a whole way of doing things. É um outro jeito de fazer coisas. I've never written anything hard to understand. Not in my head, anyway. Depois ele diz, eu não me chamo de poeta porque eu não gosto da palavra. Eu sou um trapezista. Eu estava indo bem, cantando, mas eu estava ficando entediado com aquilo. Mas estava sendo muito monótono, automático. Eu gosto do que eu estou fazendo agora. Eu teria feito isso antes. Não me importa o que as pessoas digam. Podem vaiar até o fim dos tempos. Eu sei que essa música é real. Mais real do que as vaias. O filme do Scorsese, o No Direction Home, mostra também muitas dessas entrevistas. E no Manchester Free Trade Hall, em 17 de maio de 66, acontece uma cena que entra pra história da música totalmente, que ele tá tocando, né? Ele toca Ballad of a Thin Man, que é uma música bonita. Aí alguém grita, Judas, porque decepcionado, né? Porque se sente traído, porque queria que ele tocasse aquelas mesmas músicas com o som, a gaita, a harmônica, com que ele tocava sempre antes. E aí ele fala pra banda dele, play fucking loud. E aí ele começa a tocar Like a Rolling Stone, que é uma música super conhecida dele. Essa cena também tá no No Direction Home e é muito legal de ser vista, né? Então, esse ano foi um ano assim que ele realmente encontrou uma identidade. Eu acho que foi um ano assim de virada na vida do Bob Dylan, ano de 65. A dica desse episódio é o álbum Highway 61 Revisited, de 1965, que começa com Like a Rolling Stone, depois a 5ª música é Ballad of a Thin Man, depois a 7ª Highway 61 Revisited e a 9ª Desolation Row. Esse CD tá no Spotify e todas as outras plataformas. Procurando Dylan é um podcast feito por mim, Paula Bayer, com edição e trilha sonora de Juliano Costa e arte de Babette Costa. Até a semana que vem.